Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Que Deus fale conosco nessa noite, porque o texto é de extrema responsabilidade. Bem, me coube nessa noite falar sobre moral, sobre moralidade. E o texto que nós vamos ler vai falar justamente sobre esta moral cristã, que deve fazer a diferença, que deve ser significativa. Mas no mundo em que nós vivemos, ou na nossa sociedade contemporânea, as notícias não são nada boas. Pode passar, Duda. Eu quero que vocês observem alguns cartazes. Isso é um culto, tá? É a propaganda de um culto. O que você sente quando vê propagandas como essa? Pode tirar, não vai ser o tema da minha pregação, não. Amém. O que você sente quando vê propagandas como essa? O que você acha que o Cristo da igreja sente quando vê propagandas como essa? Tem que existir uma divisão. Tem que existir uma diferença. Tem que existir uma outra alternativa, uma outra cultura. E existe. E está na Bíblia. E eu quero ler para você agora. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, nos diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos ou vemos cartazes como esse, que nitidamente usa-se o mundo e a trivialidade e a carnalidade do mundo com a desculpa de querer abrir portas para o Evangelho, a nossa reação
não deve ser outra a não ser nos lembrar de um texto como esse. Porque isso é uma imoralidade. Porque isso é falta de respeito com algo tão significativo na fé cristã que é o culto. Isso é se igualar à imoralidade do mundo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem e uma modelo achava um absurdo no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a criminalização do aborto. E ela coloca em seu depoimento: olha, eu acho um absurdo proibirem isso. Porque eu abortei quando mais nova, e foi algo maravilhoso para mim. Porque eu não estava pronta para ser mãe. E imagine o que seria de mim, o sofrimento que eu enfrentaria e o sofrimento que a criança enfrentaria. Na lógica daquela mulher, é imoral proibir o aborto. Imoral o assassinato de um indefeso. O mundo está se corrompendo. O mundo vai de mal a pior. O dicionário Aurélio define moral da seguinte forma: moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam um comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral tem origem do latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Então, o que é moral? Como se constitui a moral no mundo? Através da sociedade. Ela determina o padrão e influencia diretamente os comportamentos. Logo, quanto mais perversa for uma sociedade, maior será a sua imoralidade. Todavia, no entanto, existe um povo que pensa, ou que devia pensar diferente. Eu quero que você imagine agora um monte, pessoas sentadas nas pedras, e no alto daquele monte um homem, um mestre. Pessoas estão seguindo aquele homem, e ele senta ali e fala o que espera dos seus seguidores. E ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vai seguindo com outras bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças afirmam o caráter daquele seguidor. Não são tipos de seguidores, são qualidades de uma mesma pessoa. Tudo aquilo ali deve estar em uma pessoa. Tudo aquilo ali deve estar em mim e em você. Aquilo ali, as palavras de Cristo no Sermão do Monte definem a nossa moralidade. Então, qual é o objetivo da moral cristã? Nessa noite eu quero afirmar para você que a moral cristã é para a glória de Deus. Baseado no texto que vamos pensar nessa noite. Essa é a afirmativa mais correta ao se pensar a respeito da moral em nosso meio. Ela deve buscar a glória de Deus. Sendo assim, viva no mundo, mas não como um mundano. Perceba os versos 13 e 14. Jesus está afirmando para aqueles seguidores. E eu espero que você perceba bem.
Aqueles homens ainda não estão prontos. Eles estarão prontos depois da morte e ressurreição de Cristo e depois de receberem o Espírito Santo. Mesmo assim, Jesus já define ali o que espera deles e o que é para eles serem. E o que eles já vencerem, o que eles já vencer? Sal da terra. Um elemento tão comum naquela época e tão útil hoje, mas ainda mais útil naquela época, onde se usava para conservar a carne. Talvez você não saiba o que é isso, mas talvez seu pai ou seu avô presenciou a cena de alguém jogando sal grosso na carne para conservar, para que ela pudesse durar mais. Eu particularmente vi essa cena ao vivo no sítio cigano em Sousa, por volta do ano 2009. Uma mulher que não tinha geladeira estava salgando a carne para que ela não apodrecesse. Então ela salgava e colocava numa lata. A ideia é retardar o máximo o apodrecimento daquela carne. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês são o povo que retardam o apodrecimento do mundo. Sem igreja, esse mundo teria se acabado. Por incrível que pareça, com todas as suas falhas, com todos os consertos a serem feitos, é a igreja, o povo escolhido por Deus para conservar a moralidade nesse mundo. E partindo do geral para o mais específico, somos nós, meu irmão. Eu e você. Cristo está falando, você é o sal da terra. Você acha que o mundo não está apodrecendo? Que está melhorando? Querido, há quase 2000 anos, Paulo escrevia Romanos 1, e ele dizia: do céu se manifesta a ira de Deus, trazendo condenação a todo homem, pois inverteram a ordem das coisas, colocando a criatura no lugar do Criador, mudando a ordem sexual, mulheres se abrasando com mulheres e homens com homens. O mundo que nós vivemos é podre, sim. Ou você não já sentiu isso quando sai da sua casa, ou quando liga o jornal, liga a TV para assistir um jornal? É terrível. É um absurdo. E parece que as coisas vão de mal a pior. Mas perceba também, o sal é discreto. Ele está ali na carne, controlando o seu apodrecimento. Mas ele está ali, discreto. Só a presença da igreja já conserva o mundo. Só o fato de eu e você sermos povo de Deus já retarda o apodrecimento. Mas eu quero dizer a você também: sal dentro do saleiro não serve para nada. Jesus está dizendo: vocês têm que ser sal em um mundo imoral. Vocês têm que batalhar
pela moralidade em uma sociedade decaída. Você tem que viver o óbvio da fé. Eu vou comentar alguns movimentos, mas a gente vive hoje e de repente liga no YouTube e você vê aquelas pregações: viva o surpreendente da fé, entre na dimensão atmosférica do sobrenatural, experimente os incríveis poderes da fé. E parece que você lendo aquilo, você pensa que tem que ser um super-homem. Jesus está dizendo: viva o óbvio. Viva o que eu espero de você. Seja sal. Mas você não é só sal, você também é luz do mundo. Meu irmão, é interessante, porque se você ler todo o Novo Testamento, você vai encontrar diversas afirmações que o mundo está em trevas. Mas Jesus, com sua sabedoria, olha para aqueles crentes e diz a eles: vocês são a luz do mundo. E aí vem um contraponto: se o sal é discreto, a luz não é. Ele afirma: a luz não pode ficar debaixo de uma cama. É uma tolice. Ela tem que ficar na parte mais alta da casa. Ela tem que ficar visível. Sendo assim, aqueles discípulos são chamados a conservarem o mundo. E a brilharem, como vai nos dizer Paulo em Filipenses, como luzeiros, apontando para o reino. Entenda, você não tem luz própria, como alguns dizem por aí. Você precisa da bateria, meu irmão. Você precisa de Cristo. Sem Ele você não brilha. E quando pensa que está brilhando, está na escuridão. Você é sal e você é luz. Foi chamado para isso. Então, como sal, nós conservamos o mundo, e como luz, nós praticamos boas obras para que o mundo glorifique o Pai. E aí eu espero que você perceba a dinâmica do reino. Se por um lado, com o meu testemunho, com o meu viver, eu afirmo como deve ser o viver humano para a glória de Deus. Por outro lado, com minhas ações, eu afirmo como o ser humano deveria agir para com o outro e para com Deus nesse mundo. Então, como eu e você fazemos a diferença? Perceba, a conduta moral é extremamente necessária para um mundo podre. Meu irmão, meu querido irmão, como eu e você transparecemos a moralidade do Evangelho? Como eu e você? Às vezes, por aí afora, algumas pessoas se sentem acuadas e até com medo quando alguém afirma que ela é crente. E talvez você possa dizer: não, é crente, não. Eu sou cristão.
para soar mais leve, mais aceitável, eu sou cristão. Você acha que Jesus aqui está falando de algo leve e aceitável? É o toque do sal. Você acha que Jesus está falando de algo leve e aceitável? Você acha que a carne não sofre com o sal que está nela? A ideia do texto não é só jogar o sal, mas esfregar o sal. Eu não sei se você já fez a loucura de colocar sal em algum ferimento seu. Não faça. A dor será sem igual. Então o mundo sente também com a nossa presença. E como é que o mundo sente? Perceba, se o mundo ama a imoralidade, se o mundo ama a perversão sexual, se o mundo ama viver distante de Deus, imagine o que é para o mundo ter uma comunidade inserida nele que diz não. Não, nós não concordamos, nós não aceitamos, nós não somos assim. Como diz John Stott no seu comentário, a salinidade do cristão é o seu caráter conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulado cristão verdadeiro, visível em atos e em palavras. Como as pessoas conhecem você? Você só é o cara mais legal da turma? Você é o cara boa praça? Você é o cara popular? Ou você é o crente da história? Jesus diz: eu não aceito menos que sal, porque se o sal não salgar, não presta para nada, é jogado fora e é pisado pelos homens. Da mesma forma, meu querido, se nós não brilharmos com nossas boas obras, como o mundo enxergará a moralidade? Como o mundo enxerga a Deus através da moral? Olhando para a igreja. A igreja é para ser a comunidade da moral. Perceba o que Jesus vai dizer. Eles irão olhar para vocês e glorificarão ao Pai que está nos céus. A conduta da igreja glorifica a Deus. E a conduta da igreja glorifica a Deus quando ela é diferente da conduta do mundo. O que você entende com isso? Nós não podemos ter as mesmas práticas. Paulo, por vezes, exorta aos coríntios: vocês não podem ter facções. Vocês não podem dar mau testemunho. Vocês não podem viver em divisão. Você não pode processar outro crente. Deus nos chama a algo maior. A uma moralidade, a uma vida moral que seja tão impactante para o mundo que a feminista, aquela feminista que leva a cartaz e faz tudo, olhe para uma jovem cristã e diga: eu não preciso ser feminista. Isso é o que é ser mulher. Que o imoral, o jovem que está na balada, que faz sexo quase toda semana com parceiras diferentes, olhe para um jovem cristão e o indague: por que você guarda a sua castidade? E ele o responda: porque eu amo ao meu Jesus Cristo. E aquilo bata tão forte no coração daquele jovem,
tão forte, que ele se incomode tanto e procure esse Jesus Cristo. É o cristão que é luz na repartição, trabalhando como se deve trabalhar, não sendo desonesto. É a jovem que trabalha para a glória de Deus e vive em santidade na universidade. É o rapaz que diz não a si mesmo. Se você ama a você mesmo, você está perdendo o sabor. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos aqui uma juventude que glorifique a Deus, que o ame acima de todas as coisas e seja conhecida por sua moralidade. Porque a nossa moralidade tem fundamento, ela tem um pilar, que é a palavra de Deus. Jesus continua o seu discurso no verso 17 e 18. Ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ele continua o seu discurso. E agora ele chama aqueles homens a uma verdade. Os fariseus e os publicanos acusavam Cristo de não ser um cumpridor da lei de Moisés. Porque pelo que ele falava, ele queria trazer algo novo. Cristo não trouxe nada de novo. Cristo só falou como as coisas deveriam ser. Vocês querem ser sal, vocês querem ser luz, vocês querem ter as bem-aventuranças, olhem para a lei. A lei é o padrão moral do crente. Observe, o que regula a moral no mundo? O Estado e a família. Logo, se o Estado não funciona, a moral decai. E se a família é atacada, a moral desaparece. O que nós convivemos em nossa nação? Uma crise nas famílias e no Estado. Esses foram os instrumentos da graça comum que Deus deixou para controlar a moralidade. Na igreja, existe um fundamento maior, que determina como eu e você nos comportaremos na família ou no Estado, e é a lei de Deus. Observe, Jesus fala de lei e dos profetas. Com isso ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Ele está afirmando para aqueles homens que da lei do Antigo Testamento criaram mais de 600 leis. Ele os traz de volta à realidade. O que eu quero cumprir, o que deve ser cumprido é a lei e os profetas. Meu irmão, o que a Bíblia fala tem que ser levado em conta. A lei não foi abolida. Ela foi cumprida. Perceba o que Jesus está falando. Se você não vê uma afirmação significativa nessa frase,
talvez porque você apressou demais a sua leitura. Ele não diz: meus discípulos vieram cumprir a lei. Era impossível para mim e para você. A lei requer perfeição. Ele diz: eu vim cumprir a lei e os profetas. Me ajude, meu irmão. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho esse poder. Eu tenho essa moral. É esse ser perfeito, moral, que cumpre tudo o que está escrito na Sagrada Escritura. É esse Cristo que olha para a palavra e diz: isso tem que ser cumprido, isso tem que ser obedecido. É esse Cristo que espera a mesma dedicação minha e sua. Nós não podemos, irmãos, ficar aqui baseados em uma moralidade mundana, porque a moralidade mundana fracassa. Dostoiévski, cristão, se converteu em uma prisão na Sibéria lendo a Bíblia. Vocês lembram que Anderson falou? Em minhas palavras, Dostoiévski afirmou: tire Deus e você vai poder fazer o que quiser, ou não há necessidade da moralidade. Quem é o pilar da sua moral, meu irmão? É um pensador, um filósofo? São livros de esquerda ou de direita? Volte-se para a lei de Deus hoje. Porque é isso que Cristo exige de você. Observe a lei, não despreze nenhum mandamento. E perceba, Cristo não nos deixou na responsabilidade de vivermos os aspectos cerimonialistas da lei, tampouco os culturais. Cristo nos deu a responsabilidade de obedecermos os mandamentos morais, como por exemplo os 10 mandamentos e tantos outros que tratam a respeito do procedimento de caráter do ser humano. Então, se você é cristão e pensa basear sua moralidade em um pensamento comunista, em um pensamento baseado no comunismo, você está errado, você está em pecado. Se você é cristão e pensa basear a sua vida em um pensador conservador, em um cara de extrema direita, você está errado, você está fracassando. Então perceba, Cristo não nos manda olhar para esse ou para aquele homem, Ele nos manda olhar para Ele. É dele, irmãos. É desse Cristo exposto aqui nas Sagradas Escrituras que nós baseamos as nossas ações morais. É a partir daqui. E o que concordar com isso aqui, jovem, se o seu pensador não concorda com a Bíblia Sagrada, pense 2 vezes antes de ouvir tudo o que ele diz. Porque a moral dele é um fracasso. Volte-se para a Bíblia. Perceba também, sabe, nós vivemos na época de coisas novas. Então, viva o renovo. Procure as novidades de Deus. Entre num novo relacionamento com Deus.
todas as vezes que a Bíblia fala de renovo, não são novidades futuras. É o retorno ao que foi estabelecido no passado. Ela não manda você olhar para frente e deixar o passado que foi reescrito para trás. Ela manda você se levantar, ver onde errou e retornar ao mesmo caminho. Por isso, jovem, não procure novos ideais, volte-se ao caminho. Como diz o poeta Kepler, ele ainda está lá. Árvores caíram e bloquearam, mas ele ainda está lá, o velho e bom caminho. Que tal você e eu desbloquearmos esse caminho hoje e voltarmos a um pensamento cristão fundamentado em uma vida baseada na palavra? Porque conservadorismo sem Cristo é mundanismo. Socialismo sem Cristo é mundanismo. Contudo, a justiça do Evangelho excede qualquer linha política. Portanto, volte-se para a Escritura. E eu quero lhe dar um bom motivo para você obedecer. Ele obedeceu primeiro. Meu irmão, ele foi perfeito em tudo. Ele foi perfeito em todas as suas ações. Ele não falhou em nenhum mandamento. Ele tratou de cumprir todos eles. Para quê? Para ir para uma cruz. E morrendo naquela cruz, e salvando pecadores desobedientes, ele simplesmente falou: você é incapaz de obedecer à lei. Você é incapaz de obedecer tudo o que o meu pai falou. Mas eu elegi você antes da fundação do mundo e cumpri a lei por você, para que você fosse salvo na sua incapacidade de cumprir a lei. Ele cumpriu, irmãos, o que era para eu e você cumprirmos. E morreu numa cruz, que era para eu e você morrermos. E hoje nós estamos aqui, salvos por esse amor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Meu irmão, olhe para o Evangelho e seja constrangido à obediência. Não porque você vai ser salvo através da obediência, mas porque a obediência é ato de amor. Para que você é um ser moral na sociedade? Porque você ama a Deus. Por fim, busque viver e ensinar a moralidade fundamentada na palavra. Os 2 últimos versículos nos dizem o seguinte: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino
dos céus. O que nos cabe, irmãos, é a obediência, como eu já falei. Então eu e você temos que obedecer a Deus e cuidar para que cada mandamento esteja diante dos nossos olhos. Assim, eu e você entramos em uma briga. A primeira briga é contra você mesmo. Você não irá querer amar todos os mandamentos de Deus por conta do seu velho homem. E isso será um combate terrível. Mas lute. Há esperança. A sua segunda luta é contra o mundo. As pessoas não irão admitir que você tenha um padrão bíblico diferente, constante, obediente. Elas clamarão por sua desobediência e estarão atentas a qualquer ato de imoralidade. Contudo, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho aqui não é vão. Permaneça nessa luta moral contra uma sociedade imoral. Obedeça aos mandamentos de Deus, irmãos. E ensine-os. Desobedecer e dar um mau exemplo para que outros desobedeçam é caminhar para a ruína. Ao contrário, obedecer e ensinar que outros obedeçam é ter alta posição na eternidade. Percebe o que está em jogo? Sei lá, para mim, o que está em jogo é, como disse C.S. Lewis, uma poça de lama e uma casa na praia. Aonde você quer morar, meu irmão? Aonde você quer morar? Porque o Senhor também nos dá uma afirmação pesada. Ele nos diz: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que naquela época eram tidos como os protetores da lei. E a partir desse versículo, Jesus vai condenar toda a religião deles, que era baseada simplesmente no fazer para a sua própria glória. Se a sua justiça não exceder isso, se a minha justiça não exceder isso, nós ficaremos no lado de fora da porta. Não há situação mais terrível do que viver uma vida de hipocrisia aqui na terra, pensando estar salvo e no céu não entrar pelas portas. Contudo, nós chegaremos lá, irmãos. Nós não tropeçaremos. Seguiremos firmes. Quando eu estava estudando esse texto, e olhando para mim mesmo,
nessa tarde, já na revisão. Meus irmãos, o Evangelho me feriu. Eu chamei Ingrid e perguntei a ela sobre a nossa fé. Porque aqui, irmãos, nós encontramos Jesus dizendo: você tem que ser assim, meu filho. E como diz Dr. John Stott comentando esse Sermão do Monte, nenhum ser humano natural é capaz de cumprir esse Sermão do Monte. Não é um texto para o mundo. Não é. É um texto para regenerados. E na minha desesperança, Deus me lembrou, por sua graça, de um texto de Jeremias, capítulo 31. O verso de número 33. Quando se sentiram insuficientes no seu relacionamento com Deus, ou se acharam um fracasso moral, acredite, é a coisa mais natural do mundo. Quando você olha para você e para os seus pecados, você irá se achar um fracasso moral. Eu aconselho que leia esse texto. Israel está em pecado, desviada de Deus. O exílio da Babilônia está chegando. A cidade vai ser destruída, queimada, o templo destruído, os muros derrubados. O fim está próximo. Se você ler Jeremias, você vai sentir uma baita tristeza, porque o livro é triste. Mas tem pitadas de alegria que valem a pena. Como esse texto no qual o profeta diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Deus aqui está falando para o novo Israel. Porei minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Meu irmão, o que eu e você somos não foi escrito em uma folha de papel. Não foi escrito em uma mensagem de um aplicativo. O que Deus nos torna em Cristo está escrito, está gravado em nossos corações. Assim, aqueles que estão em Cristo jamais serão jogados fora. E eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Olha, nós somos presbiterianos. Por natureza, oramos sentados. Mas eu queria que nesse momento agora você fizesse uma oração de confissão. Eu também a farei. E fique à vontade se quiser se ajoelhar também. É a casa do Senhor. É de diante dele que Cristo nos coloca de pé diante do Pai.
Então eu peço que você tire esse momento e reflita sobre o que é ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, eis aqui a juventude da Igreja Presbiteriana do bairro dos Estados, formada como qualquer outra por pecadores, mas pecadores salvos por Tua graça, pelo Teu Evangelho. Senhor, nós fracassamos por vezes, nós erramos no padrão da moral por vezes, nós por vezes queremos fugir de Ti. Mas eu te louvo, Senhor, porque como ensina a Tua Sagrada Escritura, ninguém é capaz de fugir do Senhor. E Tu mesmo o traz de volta, e Tu mesmo o resgata, e Tu mesmo o conserva no caminho. Por isso, Pai, nesse momento, nesse instante, nessa hora, olha para jovens aqui dessa igreja, que talvez estejam com um relacionamento contigo frio, morno, que não conseguem orar mais com dedicação ou com coração, parecem estar perdendo o sabor, deixando de ser sal. Senhor, nos leva de volta a Ti neste momento, nos encha do Teu Espírito, faça-nos abandonar as práticas pecaminosas e a Te amar acima de todas as coisas. É o que eu Te peço, meu Deus, no nome de Cristo, o Teu Filho, agora e sempre. Amém.